Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, né, do livro Entre a Terra e o Céu, e que hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que trata da obsessão. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus. Estamos caminhando aí, né? Adentrando ao livro, capítulo 3. Esses capítulos são mais curtinhos. Os amigos Isso. devem ter notado, né? Não são capítulos muito grandes, então a gente está caminhando com maior rapidez, né? Já estamos no Enquanto, capítulo 3. enquanto no outro livro, cada capítulo se divide em 2, 3, 4, né? E aqui, por enquanto, a gente consegue fazer um capítulo por cada programa, né? O livro tem 40 capítulos, mas ele faz com que a gente possa andar um pouco mais rápido. Isso mesmo. Eu espero que vocês estejam gostando, né? A gente pediu aí para vocês dizerem para nós o que estão achando, o que estão, como é que vocês estão entendendo a história, se está interessante, né? Se E já vamos conheciam a já história, né? Se está sendo conheciam, né? novidade. Exatamente. Então, a gente vai fazer aquele retrospecto rapidinho assim, né, do que aconteceu no capítulo anterior, que o capítulo 2, né, que era no cenário das provas, né, falando aqui das provas dessa família, desse grupo familiar que se reuniu ali para essa existência juntos, né? E aí nós falamos sobre a prece de Evelina que chega ao mundo espiritual e tem assim ela ganha, né, uma importância por parte dos espíritos da equipe lá de Clarence, muito interessante, porque a Evelina é uma jovenzinha que reencarnou, mas ela veio dessa colônia. Então, ela tem uma tarefa junto desses pais biológicos agora, né? Mas que já está com essa caminhada aí, já traz essa caminhada de alguns séculos, que foi dito lá, né? Então, a gente vê aí também o planejamento, né, das nossas famílias, como é que às vezes a gente pensa, né, não temos nada a ver com fulano, com ciclano, mas Nossa, olha só, né, a temos gente não tudo a sabe, ver, né? temos Com tudo a ver, certeza né, não estamos por acaso, né? não é? Nas Então, nossas famílias. isso. Então, a gente começa a refletir sobre essas questões, né? Às vezes a gente tem situações na nossa família que nos leva, né, a refletir e vai nos ajudar, né, a ver esses quadros aí, semelhantes ao nosso cotidiano. Então, ela vai receber todo esse respaldo e acaba o capítulo com Clarencio, Hilário e Dona Eulália e André Luiz chegando ali na residência e observando ainda a menina, a Evelina, em prece, estava ali bordando, ela sente a presença dos amigos, embora não vejam, né? Mas ela sente todo aquele amparo ali e está pensando até que é a mãezinha dela que está ajudando, né? Mas com o tempo ela vai começar a entender, né? E vai ter todo um respaldo também para essa mãezinha ser ajudada, né? Então a gente hoje vai continuar a história, né? Conhecendo a história com o capítulo 3 que a Márcia vai ler, que agora vai falar da obsessão da Odila, né? Da Odila, que é a mãezinha, que Da obsedia Evelina. a Zulmira, A Zulmira. que é a madrasta da Evelina agora, né? Com a Isso. desencarnação da Odila, ela se casa com Amaro, que é o pai da Evelina. Então ele diz assim, que penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora de aspecto juvenil repousava abatida e insone, quer dizer, sem sono, estava ali tentando dormir e não conseguia. Moça de 25 anos, também era uma moça nova, a gente viu que o Amaro tem 35, a menina Evelina está com 14 anos, o menino Júlio, a gente vai ver aqui, por diante, que também desencarnou aos 8. Então, moça de 25 anos aproximadamente, mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. O rosto delicado parecia haver saído de uma tela preciosa. Todavia, com a suavidade das linhas fisionômicas, contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Ao lado dela descansava outra mulher sem um veículo físico, que era a Odila, né?
recostada num travesseiro de grandes dimensões, dava a ideia de proteger a moça indiscutivelmente enferma. Contudo, a vaguidão do olhar, quer dizer, o olhar perdido, e o halo obscuro de que se cercava não nos deixavam dúvida quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra sobre a medula alongada da senhora vencida e doente. A medula alongada é uma medula que vem perto de toda essa parte nossa aqui, das costas, e ela permeia e vai até aqui, né? Então, ela estava com a mão, conservava a destra sobre a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas, e fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um polvo, envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Quer dizer, essa medula ela é ligada ao nosso sistema nervoso. E ela estava com as mãos ali, e o coronário, apesar de que a gente acha que é de coração, não é de coroa, né? Daqui é o nosso centro de força aqui, ó, da coroa, da cabeça. Então, ela estava influenciando com... Fala aqui, né, que ela tinha halos obscuros que a cercavam, ela influenciava como tentáculos, né, como se grudava como um polvo, envolvia todo esse centro coronário, e ali ficava obliterando, quer dizer, dificultando esses núcleos que são os nossos centros de força. Isso, enfraquecendo, né, a Zulmira, de tal ponto que ela está ali prostrada, ela está com insônia, né, abatida, recebendo todo esse influxo desse espírito que a ligação deles está tão forte, né, esses sentimentos, a culpa da Zulmira com o ódio da Odila, né, estão unindo esses dois espíritos e fazendo com que eles se mantenham ali próximos, sofrendo toda essa influência, né, que ela consegue e já está atuando nos chakras, né, nos centros de força da Zulmira, enfraquecendo ela, como se ela já tivesse, como não, fazendo ela se tornar enferma mesmo, né? Eu acho que o próximo slide é uma imagem, agora eu não lembro É? direito. Porque é uma Então vez a se gente é. vai ter noção disso. E a gente também está pensando aqui, né, enquanto você está falando, que a depressão, muitas vezes, né, que os quadros de depressão que a gente sabe, né, que é enfrentado por muitas pessoas, podem estar ligados a obsessões, né, Exatamente. a sentimentos que nós mantemos, nós nutrimos, às vezes inconscientemente, né, e que trazem esses espíritos para junto de nós, né? Não, ainda não, acho que é na outra. Vai ler esse não? Desculpa, vou. Indiferentes, desculpa. Indiferentes ambas a nossa presença, quer dizer, a Zulmira estava ali tentando dormir, mas não tinha dormido ainda, então, indiferentes ambas a nossa presença, e a Odila nem percebia, né? Foi possível observá-las atentamente, identificando-se-lhes a posição de verdugo e de vítima. Arrancando-nos da indagação silenciosa em que nos demorávamos, Clarence explicou. A jovem senhora é Zulmira, a segunda orientadora deste lar, quer dizer, aquela segunda esposa de Amaro. E a irmã desencarnada que presentemente lhe vampiriza o corpo é Odila, a primeira esposa de Amaro e a mãezinha da Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme, a que se recolheu, empenhada em combater aquela que considera inimiga, e manta-se a ela, através do perispírito, né? Que a gente já aprendeu sobre isso, do veículo perispirítico, que é o nosso corpo intermediário, que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito. E pela região cerebral, né? Na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com que lhe altera profundamente a paisagem orgânica.
Eu acho que agora tem a imagem, Thelma, se você quiser colocar só para a gente ver, depois a gente... Ainda Então, não. gente, olha, então eu me perdi aqui, desculpa, gente. Pode voltar lá, então, Thelma, para a gente comentar. Então, a gente vê aqui, né, Thelma, que as duas estavam ali ligadas pelo perispírito e a Odila influenciando, né, com muita raiva, com muito ódio. Quer Azul. dizer, essa vampirização, porque um alimenta o outro, né? A gente também já viu isso nos outros capítulos dos outros livros que a gente estudou, né? No próprio Missionários da Luz, a gente viu, né? Essa ligação fluídica de perispírito a perispírito que começa a ficar imantado de tão ligados que estão, e isso aí já, pelo que a gente observa, já é um estado de obsessão, como é que se diz, avançado, né? Porque isso já está ali tomando um certo vulto, prejudicando, né? Prejudicando os centros metabólicos da Zulmira e prejudicando muito a Odila, né? Porque o espírito que fica nesse processo, Também sofre muito, né? sofre muito, né? Sofre muito, quer dizer, ela desencarnou e ela está no profundo sofrimento. A gente não sabe, não sei se vai falar no livro quanto tempo que ela está no mundo espiritual, né? Mas ela está ali escravizando a outra e presa, né? Ao mesmo tempo Se a ele escravizando, né, Thelma? escravizando também, né? Então é um Isso. sofrimento muito grande e interessante também a gente refletir que quando a gente vê um quadro de obsessão, a gente quer ficar livre do obsessor, né? A gente quer que ele seja tirado dali, a gente acha que ele é o vilão da história. No momento ele está sendo, né? Ela está sendo, mas ela precisa muito de ajuda, né? Ela precisa também da compaixão, por isso que os amigos espirituais estão ali e vão trabalhar nesse empenho aí, né? Então, mas, e aí André Luiz pergunta, mas por que não há reação por parte da perseguida? Quer dizer, por que a Zulmira não reage? E aí o Clarencio explica que porque Zulmira, nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório. É o que Thelma estava falando. Ela também se devotou ao marido com um egoísmo aviltante. Amaro sempre foi um pai afetuosíssimo, né? E o matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. E a segunda mulher nunca suportou, sem mágoa, o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Quer dizer, a Zulmira nunca suportou a atenção que o Amaro dava aos filhos. Ela achava que toda a atenção dele tinha que ser para ela. E ela fica revoltada, ela revolta-se, choramingava e doía-se constantemente, quer dizer, reclamava com ele diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Então, em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Então, olha só, ela começa a se desequilibrar, porque a exemplo da Odila, né, Thelma, ela também era uma pessoa ciumenta, ela também é uma pessoa possessiva. E tem muitas pessoas que são assim, né? Tem ciúmes dos Nossa, filhos, dos muitas, enteados, e não suportam. E ela como começa aqui a ficar, né? E ela começa, então, a se imantar aqui com a Odila, como ele fala aqui, porque ela baixa o padrão vibratório dela. É. Você estava falando aí, eu estava justamente pensando nisso. Quantas famílias, né? Quantos dramas a gente vê aí, até em questão, resultando até mesmo a morte, né? A gente viu há pouco tempo Exatamente. aí situações parecidas, que não vale a pena relatar, mas por causa desse Exatamente. ciúme, né?
que às vezes um dos cônjuges tem uma implicância com aquela determinada criança por ser filho de outro pai, né? Então, esses quadros são muito comuns no nosso cotidiano, nos noticiários, né? Trazendo dramas terríveis, e a gente vê aí a realidade. E o que está por trás disso? Os sentimentos deletérios, né? O ciúme. Então, a gente sabe que a sintonia de um espírito conosco, ou com um espírito com o outro, é justamente essa afinidade de emoções desequilibradas, no caso, né? E qual era a afinidade? O ciúme, porque ao mesmo tempo que a outra desencarnada sente o ciúme, ela também sente, né? Em Exatamente. relação ao pai, que tinha um certo carinho pelos filhos, muito comum, né? Então, isso tudo vem desenvolver uma situação muito dolorosa, né? Principalmente para a Zulmira, que está é, se deixando envolver, né, por essa situação doentia desse espírito que já não está na Terra, mas continua no ambiente familiar. Isso é para a gente E, pensar, né? e esse finalzinho aqui, quando ele Ah, fala, né, peraí. chegando a desejar a Pois morte de uma das crianças. pois é. É a questão do nosso pensamento, né, Márcia? Às vezes a gente não fala o que está pensando, Exatamente. muitas vezes, ou na maioria das vezes, né? Quantas coisas nós pensamos às vezes? E o nosso pensamento, ele tem um poder muito grande, né? Porque é por isso que Jesus falava os pecados por pensamento, né? A gente não faz, mas pensa. Então, só esse pensar, ele cria em torno de nós algo, né, Poderoso. poderoso, né? E E isso vai até para atraindo atrair outros, né? isso mesmo, Atraindo outros que pensam, né, que na mesma sintonizam com vibração. esse mesmo pensamento, né? Isso. E aí o ministro Clarencio continua. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo, quer dizer, ela não queria que tivesse os filhos ali. E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam. Certa manhã, custodiando, né, tomando conta do menino, né, os enteados, ela separou a Evelina do irmão. Ela estava ali cuidando dos irmãos, permitindo ao Petis, quer dizer, ao pequenininho, né, mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o menino banhista, que jogou ele para o fundo, incapaz de reequilibrar-se. O Júlio voltou já cadaverizado à superfície, quer dizer, já desencarnado, já morto, né? O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário, né, o Amaro, que a gente sabe que ele trabalha na ferrovia, sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. E aí Zulmira, a seu turno, acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava do plano invisível. Agora a gente tem a imagem aí, mas vamos comentar aqui primeiro. Voltando à questão do pensamento, né? O Exatamente. pensamento cria imagens, né, reais. De tanto a gente pensar em determinada coisa, aquilo pode vir a acontecer, né? Vai tomando corpo Vai dentro de tomando nós, né, força, Thelma? Porque não consegue nem raciocinar de querer a morte de uma criança. né? E certamente ela contou aí com forças, né, que ela não estava percebendo, visualizando, mas ajudando ela nesse objetivo, nessa vontade que ela está colocando aí de ver o menino morto, né, afogado. Agora sim. Aí, agora sim que a gente tem a imagem que foi lá, né, quando ela mostra que ela está tentando dormir e não consegue dormir, porque a outra está ali, ó, com os fios ligando principalmente ao cérebro, né, e toda essa parte da medula aqui.
Isso. E ali está o ministro Clarencio, o André Aí Luiz, lá atrás, né? né? E o Hilário e a Eulália estão ali juntos, né? Observando essa cena aí. Isso. Então vamos nós. E aí o Clarencio fez um intervalo, mas ele continuou que o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e através dele sombrias forças se encontram. Quer dizer, Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se degladiam num conflito de morte, inacessível aos olhos humanos comuns. Mas é um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência, não tem como. E aí o ministro se cala, e qual se nos registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se e, agarrando-se à pobre senhora com mais força, e ainda gritou: Ninguém a libertará. Eu sou infeliz mãe expoliada, farei justiça por minhas próprias mãos. E contemplando a enferma com expressão terrível, né, André Luiz nos diz, ela ainda acrescenta: assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também. Então, olha interessante aqui, né, Thelma, que o Clarencio fala que a culpa sempre faz com que a nossa consciência se colapse, entre em colapso. E aí a gente deixa um campo aberto para todas as influências penetrarem e nos prejudicarem. Né? E ainda agora juntou a culpa, né, que conforme Joana de Ângeles nos fala, que a culpa paralisa, nos paralisa, não nos deixa caminhar nem para a frente, nem refletir, né? Tanto que ela não ouve a ajuda do mundo espiritual. E aí juntou a culpa da Zulmira, né, com o ódio agora duplicado da Odila, porque ela tem o ódio por ela ter casado com um marido que ela foi dela, esteve com ela, né? E também agora pela revolta do filhinho que desencarna, né? Então ela tem motivos aí que a gente não vai achar que ela não tem motivo. Ela tem sim, né? Motivos, principalmente por causa do filho, né? Uma situação muito dolorosa. Exatamente. Bom, aí a doente abriu desmesuradamente os olhos. Extrema palidez cobriu-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária, que lhe era invisível, mas, envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Clarencio afagou-lhe a fronte e disse calmo: Pobre moça. Hilário e eu, instintivamente, abeiramo-nos de Odila para afastá-la com a presteza possível, mas o instrutor generoso deteve-nos com um gesto advertindo: a violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira, e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Lipotimia, quando a gente vai ver o significado, é algo que pode fazer a gente até perder a consciência. É como se fosse um desmaio, né? A perda pode poder até a força muscular. Então, se retirassem, né, se desacoplassem aqueles dois espíritos que estavam intimamente ligados com os perispíritos, a Zulmira, ele fala que poderia ter uma paralisia ou até mesmo desencarnar. De tal forma elas estavam ligadas. Uma parada cardíaca, né? E uma Paralisia. Aí, outra no coisa, caso né? dele, ela ia ter um colapso, né? Alguma coisa assim, né? Que poderia desencarnar por esse desligamento brusco, né? Então, deve ter um preparo, né, para que ela aos poucos fosse compreendendo. Por isso que tem o esclarecimento, né, do espírito, né, que a equipe espiritual, nesse caso aí, vai estar atuando, né, para que ela possa, ela mesma, entender que o caminho não é esse. E aí, Thelma, você lembrou bem nessa questão, porque o ministro Clarencio vai falar isso, que a melhor solução é a gente atuar
na Odila, para que ela se convença de Uhum, deixar de obsediar, né? Isso vale muito para as nossas reuniões mediúnicas, quando a gente sabe de sim, casos de obsessão, que a gente sempre com aquela, não, que a gente tem que afastar o obsessor, e nem sempre, nem olha, ele sei. sai, ele faz aquele tipo, adverte mesmo Hilário e André Luiz, que não adianta fazer nada com violência, porque as duas estão muito ligadas e a gente pode prejudicar o encarnado, né? É verdade. A melhor coisa é fazer com que esse desencarnado compreenda, né, que ele não vai conseguir ser feliz dessa forma, que ele não vai Isso. caminhar, né, que ele tem a vida continua, que ele tem a existência pela frente, para ele mesmo se desligar, né? Mas então Hilário, né, faz observação: como extinguir essa união indébita? Não será justo afastar o algoz da vítima? E aí Clarencio sorri, né, e faz a sua consideração. Aqui o quadro é diverso, quer dizer, o quadro não é tão simples, né? Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Mas, entretanto, em nosso plano de ação, no problema que nós estamos observando, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência, e a que se enquadra. A inutilização seria completa. Quer dizer, ele está aqui nos explicando, né, Thelma? É como se fosse uma É, lâmpada que estivesse bem fraquinha e a gente joga uma corrente forte. Ela não vai suportar, ela vai queimar. Quer dizer, no caso dela, ela pode desencarnar, né? uhum. E aí o Hilário ainda fala tão assim, desapontado. Então, o que a gente pode fazer? Aí ele diz, como a gente estava conversando, precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã, quer dizer, da Odila, que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Quer dizer, o que resta fazer é agir através da Odila, né? Uhum. E não podemos começar, né, exortando que agora eu não lembro aqui se é o André Luiz ou é o próprio Hilário que pergunta. E aí o ministro, quer dizer, não podemos começar já tentando convencê-la, e o ministro diz que talvez, assim, de momento, não pudéssemos, ou não soubéssemos, a preparação é indispensável. Olha que interessante também, né? Nada custa uma conversação de censura, alegou meu companheiro admirado. Sim, uma doutrinação pura e simples seria cabível. Contudo, não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. Nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura, para evitar choques e contra-choques, que repercutiriam desastrosamente sobre a outra. Nem doçura prejudicial, nem energia contundente. Aqui a gente vê, porque, né, o Hilário quer chegar ali e conversar, tipo, você tem que sair, né? E falar, não, porque se você faz isso, você pode ser que deixe o outro com mais raiva ainda, né, Thelma? E aí que ela, né, E aí é que entra, né, a questão da compaixão, de nós sabermos que esse espírito sofre também, né, que ele está agindo assim por falta de maturidade espiritual, de entendimento, mas aí é o amor, né? E a espiritualidade sabe bem disso. Eu achei interessante ele, que tem essa experiência toda, né, falar, né, talvez assim de momento não pudéssemos ou não soubéssemos. A isso me chamou a preparação, atenção também. né? A preparação é indispensável. Então, a gente tem que ter muito bom senso, né, nesse esclarecimento desse espírito, que, conforme você falou, pode piorar, pode melhorar, mas também pode piorar, né? Ela já está cheia de ódio e não é inteligente que ela manifeste mais ódio ainda, né? Se prejudicando ainda mais ainda. E é isso aí, muito, muito ensinamento para a gente nessa fala, né, do ministro. Isso.
Bom, e aí o instrutor dirigiu, né, o ministro Clarence, o piedoso olhar às duas mulheres e prosseguiu. A questão nesta casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Então, eles assim, não se veem capazes de fazer isso. Aí ele reflete alguns instantes e volta a falar, né? Contamos em nossas relações com a irmã Clara, rogaremos o concurso dela. Modificará a Odila com o seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço de conversão própria. Por agora, de nossa parte, somente nos é possível a dispensação de algum alívio e nada mais. Quanta consciência, né, Thelma? Você vê, eles sabem até onde pode ir, né? Quem vai fazer aquilo melhor, né? A gente é uma aula para nós, né? A gente ter lucidez para entender, né? O que nós podemos fazer, o que nós não sabemos ainda, não, ou existe alguém que faz melhor, né? Isso é muito muito E lúcido, né? essa humildade do ministro, né? Humildade, né? Humildade. Então, ele vai buscar a irmã Clara, que é um amor de criatura, a gente vai se emocionar muito com ela, né? Trazendo elucidações para ela em relação ao filho, ela vai trazer tanto amor, porque a Odila vai se transformar de um jeito, né? Que ela vai ainda ajudar o filhinho, ajudar a essa família também, porque ela está doente no momento, né? Exatamente. Então ele diz aí que é necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma muito amor, bastante amor e muito entendimento, que aí é que ela consegue, né, conversar. Porque é só o amor, né, que vai conseguir tocar esse coração doído, sofrido, né? É só o amor mesmo que vai trazer esse entendimento. É isso. Então recomendou a Eulália assistir Sevelina para o refazimento psíquico de que a menina necessitava. E, em seguida, aplicou recursos magnéticos sobre Zulmira, em passes calmantes de longo curso. Qual se fosse brandamente anestesiada, a enferma passou da irritação à serenidade e pareceu dormir aos olhos do esposo que chegara de mansinho, acomodando-lhe os travesseiros. Então ele vem, ele dá uns passos calmantes, quer dizer, ao longo do corpo dela todo, que estava ali deitado, calmantes, né, de longo curso, esse é o passo que faz com que isso ela se acalme e ela possa dormir. E aí é isso, né? Chegamos ao fim de mais um capítulo, né? E vamos caminhando, né, para o quarto capítulo já no próximo programa, com muita alegria nesses aprendizados que temos certeza que, como sempre, né, André Luiz nos traz muitas orientações, muitas reflexões importantes para a nossa vida. É isso. Então, que fiquemos na paz de Jesus, que possamos estar juntos na semana que vem. E Thelma, também até a semana que vem, para aqueles que um dia também vão nos assistir, Isso. que nós sejamos abençoados e que esses ensinamentos possam tocar não só a nossa mente, como o nosso coração também. Fiquem com Deus. Com certeza. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz no coração de todos. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma.